O ministro Alexandre de Moraes acaba de mudar sua posição a respeito das ações cobrando a revisão da vida toda. É uma notícia urgente. E se você está conosco, comente. Revisão da vida toda já. Quantas vezes puder nos comentários. Agora, mais do que nunca, é preciso fazer parte de um movimento de pressão ao STF. Vamos até vencer. Se o seu processo da revisão da vida toda foi ajuizado antes de abril de 2024 e você ainda não tinha uma decisão favorável definitiva, a situação agora é extremamente delicada. O ministro Alexandre de Moraes, que vinha defendendo a suspensão dos processos, mudou de posição e decidiu que os juízes podem negar a revisão com base nas ações diretas de inconstitucionalidade. Isso significa que, mesmo que você tenha entrado com a ação antes da modulação, sua chance de conseguir uma decisão favorável caiu drasticamente. A maioria dos juízes já está aplicando a decisão das ADIs como justificativa para negar o direito à revisão. E agora, o próprio relator do tema no Supremo Tribunal Federal concorda com essa conduta. Até pouco tempo atrás, Alexandre de Moraes vinha dizendo que os processos deveriam permanecer suspensos até que o julgamento dos embargos de declaração no tema 112 fosse concluído. Isso impedia que decisões fossem tomadas com base nas ações diretas, pelo menos até que o STF julgasse oficialmente os recursos. O que mudou foi que, no julgamento realizado em abril de 2025, o Supremo acolheu os embargos nas ações diretas e decidiu modular os efeitos da decisão. Com isso, passou a valer oficialmente que os processos ajuizados após 5 de abril de 2024 não têm mais base legal para seguir com a revisão da vida toda. A modulação definiu que quem obteve decisão favorável até essa data não precisará devolver valores recebidos nem pagar honorários ao INSS. Mas, por outro lado, quem ainda estava com o processo em andamento ou aguardando julgamento ficou sem proteção. Essa mudança abriu espaço para que muitos juízes passassem a julgar os processos de forma negativa, com base na superação do tema 112 pelas ADIs. E agora, ao analisar uma reclamação constitucional apresentada por um aposentado, Alexandre de Moraes confirmou esse entendimento. A reclamação constitucional é uma ferramenta jurídica que permite ao cidadão pedir ao STF a correção de decisões que contrariem uma decisão anterior do próprio Supremo. Nesse caso, o juiz de primeira instância havia negado a revisão com base nas ADIs, mesmo com o tema 112 ainda em vigor e os embargos pendentes. A expectativa era que o STF reforçasse a validade do tema 112 até a conclusão definitiva do julgamento. Mas não foi isso que aconteceu. O ministro Alexandre de Moraes negou seguimento à reclamação, ou seja, recusou o pedido do aposentado e afirmou que o juiz já havia seguido corretamente a orientação da Corte. Mais do que isso, ele reconheceu que, mesmo sem o julgamento final dos embargos no tema 112, as decisões tomadas nas ADIs já eram suficientes para autorizar os juízes a negarem os pedidos de revisão da vida toda. Em outras palavras, confirmou que a tese da revisão está superada. Esse posicionamento enfraquece muito a tese da revisão da vida toda para quem ainda não tinha decisão favorável até abril de 2024. Mesmo que o processo tenha sido ajuizado antes dessa data, os juízes poderão julgá-lo improcedente com base nas ADIs, e o Supremo não pretende mais intervir nesses casos. A decisão também indica que o STF entende que não há mais necessidade de manter os processos suspensos. Isso aumenta ainda mais o risco para os aposentados que ainda estão esperando o julgamento. O tempo, que antes jogava a favor, agora pode se transformar em um obstáculo. Outro ponto relevante da decisão é que, mesmo reconhecendo o impacto social da medida, Alexandre de Moraes passou a valorizar os dados orçamentários apresentados pelo governo. Ele mencionou estimativas que apontam um impacto anual de até 70 bilhões de reais,
caso a revisão fosse aplicada. Esses números estão sendo usados como argumento para justificar a mudança de posição. O ministro chegou a citar a importância de proteger os segurados e suas famílias, mas acabou encerrando o voto, reconhecendo que a tese está superada e que não há mais o que fazer em relação à maioria dos processos. Além disso, o julgamento da reclamação aconteceu na primeira turma do Supremo, com a participação de 5 ministros. 4 deles seguiram o voto do relator: Cristiano Zanin, Flávio Dino, Luiz Fux e o próprio Alexandre de Moraes. A única divergência veio da ministra Carmen Lúcia. Esse alinhamento reforça a ideia de que o Supremo caminha para encerrar a discussão de forma definitiva. A sessão marcada para o dia 28 de maio, que seria destinada a julgar os embargos no tema 112, provavelmente será usada apenas para declarar a perda do objeto, já que a tese foi superada pelas ADIs. Isso representa um duro golpe para milhares de aposentados que ainda mantinham a esperança de ver seus direitos reconhecidos. Com a mudança de posição do relator, fica cada vez mais claro que a revisão da vida toda foi deixada para trás. E para quem já tinha uma decisão favorável antes de abril de 2024, nesse caso, a modulação protege o segurado. Os valores recebidos não precisarão ser devolvidos, nem haverá cobrança de honorários ou custas processuais. Mas, atenção, o INSS ainda pode tentar apresentar ações rescisórias, que são processos usados para desfazer decisões que já transitaram em julgado. Embora não seja certo que essas ações prosperem, o risco existe, especialmente em casos onde o valor da causa for muito alto. O próprio ministro Alexandre de Moraes reconheceu que ainda há espaço para que o INSS entre com ações rescisórias contra decisões já transitadas. Ele afirmou que, embora não se tenha dados exatos sobre o total de valores pagos, o impacto pode ser muito significativo. Portanto, o risco jurídico continua existindo, mesmo para quem venceu. Isso deixa claro que, embora a modulação tenha oferecido alguma proteção, ela não representa uma garantia absoluta de tranquilidade. Nesse cenário, a insegurança jurídica é o maior problema. A cada mudança de entendimento, milhares de pessoas são afetadas. E quando um dos principais defensores da tese muda de lado, como aconteceu com Alexandre de Moraes, a situação se torna ainda mais incerta. É compreensível a frustração de quem acreditava que a revisão da vida toda era um direito consolidado. Depois de uma vitória no Supremo Tribunal Federal, veio uma suspensão nacional dos processos. E agora, uma virada completa no entendimento. Muitos advogados, inclusive, se mobilizaram, compraram passagens, organizaram atos e agora se deparam com uma corte que praticamente declarou o fim da tese. A luta segue, mas com muito menos apoio dentro do próprio tribunal. E tudo isso acontece enquanto desembargadores aposentados recebem salários e vantagens que ultrapassam os R$100 mil por mês. Um contraste gritante com os aposentados do INSS, que esperavam apenas a correção de seus benefícios. A realidade é dura, e o sentimento de injustiça cresce. Afinal, quando até o relator do tema abandona a tese, fica difícil manter a esperança. Mas a mobilização segue, e novas estratégias jurídicas podem surgir para proteger os direitos que ainda restam. Para quem chegou até aqui e quer mostrar que foi até o fim em busca de informação verdadeira, escreva nos comentários: revisão da vida toda já. Assim vamos saber quem realmente se importa com a causa dos aposentados.